E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. E o tema da semana é sobre quem foi que explicou o que era a radioatividade. Quem foi que deu esse nome, essa origem? Bom, em vídeos anteriores eu expliquei exatamente quem foi que descobriu a radiação X, que por sinal deu início aí a toda essa era. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixar um like aí também para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho, beleza? E não esquece também de seguir lá no Instagram, tanto no @radiologando como também no @gurgilprof, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante as enquetes, as dicas e também as lives que eu tenho feito por lá. Bom, agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, e como muitos sabem, basicamente os raios-x é o que mais predomina em relação às técnicas radiológicas que usualmente são utilizadas no dia a dia, como raio-x, bloco cirúrgico, mamografia, densitometria, entre outros. No entanto, existe também um outro ponto que muita gente acaba talvez nem conhecendo ou sabendo pouco demais, que é sobre a radioatividade. Você sabia que existem elementos na natureza que emitem radiação de forma espontânea? Pois bem, e você sabia também que com o passar dos anos e também os avanços tecnológicos, nós seres humanos e também todos os cientistas criaram basicamente alguns elementos radioativos artificiais capazes de também emitir radiação ionizante? Pois bem, hoje eu explico para vocês exatamente quem foi que explicou a radioatividade. E para isto, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Para que você possa compreender melhor, a gente precisa ir lá um ano após a descoberta dos raios-x. Nesse caso, a gente precisa voltar para o ano de 1896, que quando Henri Becquerel descobriu a radioatividade. Eu falei Henri Becquerel, mas muitas pessoas também chamam de Henri Becquerel, que também é muito chamado, tá bem? Basicamente, assim como Röntgen estudava fontes eletromagnéticas, raio-x e outras coisas mais, Henri Becquerel, físico francês, também estudava sobre esses fenômenos que acercam em relação à radiação. E algumas teses, alguns cientistas, também descrevem que Henri Becquerel descobriu a radioatividade de forma acidental. Dito isto, devido aos seus estudos de observação sobre fosforescência de alguns materiais, de alguns elementos. E daí, resultado, a mesma história comparada com a de Röntgen, que por sua vez também dizem que ele descobriu de forma ali acidental. O que eu não acredito muito nessa teoria. Tanto é que, basicamente, Henri Becquerel ele ganhou o prêmio Nobel mais na frente, juntamente com Marie Curie e Pierre Curie, que também tiveram a sua vida dedicada à ciência e também sobre os estudos destas radiações. Henri Becquerel, então, ele deu o passo inicial, o pontapé inicial para esse mundo da radioatividade. E se você parar bem para pensar, basicamente, o termo radioatividade ele vem da atividade da radiação, que é de forma espontânea e natural. Um dos elementos mais conhecidos sobre a radioatividade é o urânio, que por sua vez possui ali uma alta taxa de radiação e que também é a partir dele que vem outros tipos de elementos químicos radioativos, que são considerados como filhos do urânio, que por sinal o rádio e o polônio, que foram mais dois tipos de amostras radioativas que deu ali o prêmio Nobel a Marie Curie, também é considerado o filho do urânio. Mas afinal de contas, basicamente, quem é o pai da radioatividade? Quem de fato descreveu? E a resposta é Henri Becquerel, que com seus estudos descreveu todas as atividades relacionadas ao urânio, bem como as suas pesquisas desenvolvidas puderam ser possível de analisar que este elemento, além de ser natural, também tem essa taxa de exposição e que é a partir deles que vem outros elementos químicos radioativos, que se enquadra no termo radioatividade. Basicamente, outros tipos de elementos conhecidos, além do urânio,
a gente tem o tório, o próprio rádio, polônio, inclusive muitos outros que são utilizados na medicina, tanto para o diagnóstico como também para procedimentos terapêuticos, a exemplo da radioterapia, onde a gente tem aí a utilização da fonte de cobalto-60, bem como do césio-137, que também são elementos radioativos. Quando nós nos referimos a elementos radioativos, significa dizer que existe uma fonte que é capaz de expelir, no caso, emitir radiação de forma espontânea, sem a necessidade de qualquer ação humana. Isso também significa que se enquadra em relação às fontes não seladas, ou seja, fontes naturais ou artificiais capazes de emitir radiação de forma espontânea a partir do seu surgimento, ok? E basicamente, cada elemento ele vai ter as suas particularidades, ele vai ter ali basicamente as suas características próprias, tanto quanto ao tipo de radiação a ser emitido, bem como o tempo de meia-vida de cada elemento, que também é diferente entre cada um deles, tá certo? E que também outras características. É a partir dos elementos radioativos que a gente consegue identificar onde existe radiação do tipo eletromagnética, no caso dos raios gamas, bem como da radiação corpuscular, no caso da radiação alfa ou até mesmo da radiação beta. Saber também sobre as suas características, sobre a quantidade, ali que possui em relação àquela radiação, ou seja, a quantidade da intensidade do sinal daquela radiação. Ou seja, totalizando ali basicamente a sua energia, que também é uma das características típicas de cada tipo de radiação. Pois bem, a radioatividade ela não se resume apenas ao urânio, não apenas à fonte de cobalto-60 ou até mesmo o césio-137. Não, estes aí são os mais famosos. Existem vários outros, inclusive os artificiais, como eu falei no início do vídeo, que são criados, que são produzidos a partir de geradores, ciclotrons, centros de produção de radiofármacos, que por sua vez não existe só lá fora do Brasil não. Aqui no Brasil existem também centros produtores de radiofármacos que produzem materiais radioativos, no caso que são considerados os radiofármacos, para serem utilizados em relação à medicina, sobretudo para os procedimentos a nível de diagnóstico. E é muito importante que você não confunda exatamente o que é a radiação X em relação à radioatividade. Muitas pessoas pensam, inclusive, que quando você vai realizar um exame de raio-x, uma mamografia, uma densitometria, uma tomografia, a radiação fica ali no paciente ou fica no ambiente. E isso não é verdade. Na técnica que utiliza a radiação do tipo X, aquela radiação ela vai ser emitida, ela vai existir por um curto intervalo de tempo, a critério de milissegundos, ou seja, é extremamente rápido, ok? E que depois que é realizado o exame, aquela radiação ela não fica no ambiente, nem tampouco fica no paciente, fica no indivíduo irradiado, tá bem? Existe um conceito totalmente diferente em relação à radioatividade, que inclusive os materiais radioativos, eles podem sim contaminar. Esse sim, além de irradiar, pode contaminar, mas a radiação do tipo X, por exemplo, ela não contamina, ela apenas irradia o indivíduo, ok? E uma das curiosidades sobre a radioatividade é que ela não é aplicada apenas na medicina. Existe também a questão da radiologia industrial, sobretudo a irradiação de alimentos para importação e exportação. Alguns alimentos passam por um tratamento, passam ali pelo procedimento de serem irradiados para eliminar qualquer nível de micro-organismos, sejam bactérias, fungos, vírus, enfim, para que aumente a vida útil em relação àquele alimento. Sem contar também que a radiação ela também pode ser utilizada para esterilizar materiais cirúrgicos que são utilizados em medicina. Pois bem, grandes avanços, grandes estudos e grandes aplicações, tudo isso foi possível a partir da descoberta de Henri Becquerel sobre a radioatividade. Percebemos então que não só os raios-x revolucionou a medicina, mas que aos poucos, cada dia e cada época a mais,
A radiação, ela vem trazendo mais benefícios para a sociedade. Como eu sempre digo, a gente não deve ter medo da radiação. Nós precisamos conhecê-la para poder entender os seus limites, entender suas aplicações, entender e saber sobre os riscos e a forma segura de utilizá-la. E aí, você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta ou tem alguma curiosidade? Se você tiver, fique à vontade para que a gente possa aqui radiologar um pouco mais e debater. Se você tem dúvida, pergunta ou alguma curiosidade, pode deixar aqui também nos comentários, tá bom? Fique à vontade. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like aí para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E aproveita e já segue lá no Instagram, @radiologando e @igosgilprof. E se você quiser ficar por dentro de cursos, minicursos, aulões e outros eventos realizados pelo Radiologando, confira o site do Radiologando, www.radiologando.com.br. Vai lá que eu estou te esperando. Muito obrigado pela participação e também pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Valeu!